impossível. A demonstração será frustrada. E o que significa? Como é que o Keynes trata isso no capítulo 12 da Teoria Geral? Ele trata segundo o enfoque implica duas definições especificamente. Uma definição que é do estado de confiança, que é, digamos, inversamente proporcional à intensidade com que a incerteza se manifesta. E uma outra noção crucial, a meu ver, que é um dos insights mais brilhantes do Keynes, ainda que não suficientemente explorado, é a noção de convenção, é a noção de comportamento convencional. Os agentes econômicos em condições de incerteza, de uma incerteza incontornável, que não é redutível a um cálculo de probabilidades, que não é, portanto, pagável por um prêmio de seguro, tendem a se comportar segundo critérios de avaliação convencional. O que significa isso? Tendem a se comportar levando em conta a opinião média dos agentes econômicos envolvidos naquele tipo de mercado, ou seja o mercado financeiro, seja mesmo o mercado produtivo. O Keynes desenvolve, como vocês sabem, nesse capítulo, uma discussão muito interessante, até um pouco curiosa, sobre o caráter especulativo do capitalismo. Mas o caráter especulativo, que no fundo é, em última análise, o caráter convencional, é meio paradoxal, mas é isso. O caráter especulativo, que é adivinhar melhor qual vai ser a opinião média, que vai determinar o futuro, né? Adivinhar melhor qual vai ser a opinião de todos, não o que vai acontecer. Porque o que vai acontecer depende de qual é a opinião que se tem sobre o que vai acontecer. Então é preciso que cada agente leve em conta, ainda que para eventualmente divergir e tomar uma decisão distinta, se for schumpeteriano, se tiver suficiente animal spirits, mas o agente, em princípio, deverá levar em conta o melhor possível, melhor do que os outros, não o que vai acontecer, pura e simplesmente, mas o que a média, o que a maioria, na verdade, não é só a média, o que a maioria dos agentes acharão que provavelmente acontecerá. Então, a convenção é uma defesa, digamos assim, uma forma que os empresários encontram de contornar os efeitos inelimináveis da incerteza. Portanto, a convenção é a racionalidade, ou pelo menos é a manifestação mais geral e mais simples, é o caminho de menor resistência para a racionalidade empresarial em condições de incerteza. Isso vale não apenas, a meu ver, para a teoria do investimento, para o longo prazo keynesiano, mas vale inclusive para o curto prazo também. Eu diria até que uma teoria microeconômica, não é os fundamentos microeconômicos do Keynes, porque esses não existem, é inútil procurar, não existem. Mas vamos dizer, os fundamentos micro adequados a uma visão keynesiana, a meu ver, passaria por considerar, inclusive, a presença de convenção no comportamento dos empresários ao decidirem o nível de produção, ao decidirem o nível de preços e assim por diante. Ao tomarem as suas decisões de curto prazo, que seria, digamos, um certo nível micro implícito no Keynes. Existe também aí um componente convencional. As teorias, só fazendo uma digressão rápida, as teorias microeconômicas de oligopólio mais modernas, teorias baseadas no markup, por exemplo, teorias baseadas no comportamento empresarial oligopolista de acordo tácito, né, tem um componente fortemente keynesiano, independente da opinião que os autores tenham sobre isso, tem um componente fortemente keynesiano de lógica, de racionalidade empresarial face à incerteza. O oligopólio é uma situação típica de incerteza, não só pelas razões keynesianas gerais, mas por razões especificamente associadas à concorrência intercapitalista, de não se ter clara a reação que cada um dos rivais terá a um comportamento qualquer hipotético de um agente específico. Então, o oligopólio introduz um elemento adicional de incerteza num contexto que, por si, pela anarquia da produção, pela existência de tempo, é já incerto. Então, acho que, sob esse ponto de vista, a noção de comportamento convencional seria a resposta do Keynes à noção habitual, convencional, ortodoxa, de racionalidade capitalista. A racionalidade em condições de incerteza é diferente. Isso não quer dizer que todos tenham um comportamento convencional. Quer dizer que a convenção é um critério fundamental para o comportamento, porque é a linha de menor resistência. Ou seja, o empresário que quer apenas permanecer como tal, ao contrário até do que o próprio Keynes diz nesse capítulo, não deve cruzar os braços. Se ele cruzar os braços, ele vai deixar de ser capitalista. O que ele tem que fazer, a linha de menor resistência para ele não é cruzar os braços, é
seguir a opinião média. Se ele quiser ganhar alguma coisa a mais do que isso, se quiser ser um empresário schumpeteriano, tem que ter animal spirits, tem que fazer algo diferente da convenção. Portanto, aqui talvez tenhamos uma outra divergência para explorar depois no debate. Não sei se e até que ponto é necessário, realmente necessário, que todos tenham opiniões divergentes, ou que os agentes tenham, pelo menos que haja opiniões divergentes entre os agentes econômicos, não é? no funcionamento da economia capitalista em condições de incerteza, não é? Tenho dúvida. Até o próprio Keynes sugere em alguns momentos que em certos contextos, por exemplo, a Bolsa de Valores americana, etc., em certos contextos você não precisa nem ter transações entre agentes que têm opiniões diferentes. Todos tendem a se conformar muito rapidamente a alguma opinião. Quer dizer, se difunde com muita velocidade alguma opinião dominante. Então aqui talvez tenha alguma nuance para a gente discutir futuro, mais adiante. Mas o que me parece fundamental, embora os agentes possam ter opiniões diferentes, é que, mesmo que eles tenham opiniões diferentes, tenham ou não opiniões diferentes, eles estão formando opinião, né, em princípio, basicamente, sobre qual é a opinião média. Né? Não é simplesmente opinião sobre os fatos objetivos, e sim opinião sobre como esses fatos objetivos são interpretados, o seu acontecimento futuro interpretado pelos concorrentes. Sejam eles no mercado financeiro, sejam eles no mercado real. Acho que aí é uma extrapolação cabível ao capítulo 12 do Keynes. Ele trata só do cassino, mas o cassino é atividade capitalista em geral. A natureza especulativa dessa atividade está justamente em tentar adivinhar não o que vai acontecer, mas sim qual vai ser a opinião média sobre o que vai acontecer. Isso é geral. Nos mercados produtivos é assim. Ninguém sai sozinho na frente. Todo mundo paralisa, como agora, né, o investimento esperando que haja algum sinal. Quando alguém começar a investir, os outros seguem. Em geral é assim que funciona. Bom, isso posto, existe uma noção, uma conclusão, como eu já tinha antecipado, a respeito do longo prazo no Keynes, que me parece interessante mencionar. Não está expressa no Keynes, mas é possível extrair dele, que é a noção de instabilidade. Então, por que o sistema é instável? Por que o sistema capitalista é instável? É porque ele tem instituições que o instabilizam? Será que é porque ele apresenta um comportamento concreto caótico devido à incerteza? Não. Se for verdade essa interpretação, essa ênfase que eu estou pondo no comportamento convencional, a partir do Keynes, é bastante razoável que o sistema, independentemente da maior ou menor adequação das suas instituições à estabilização estrutural, ele apresente por si um certo grau considerável de inércia, na medida em que a forma mais simples de convenção é projetar o comportamento passado. Isso vale, inclusive, para o investimento. Quer dizer, aqui também talvez discorde ligeiramente do Fernando. Eu acho que vale também para o longo prazo alguma coisa parecida com um acelerador. Não no sentido de que o investimento simplesmente se conforma ao comportamento passado, não, mas é que, em condições de estabilidade geral do sistema, inclusive de estabilidade expectacional, ou seja, onde você não muda substancialmente o estado de confiança, é bastante possível que os empresários, ao decidirem investir, levem em consideração o grau de utilização da sua capacidade, fundamentalmente. Portanto, em que medida é necessário adequar futuramente a capacidade produtiva ao nível de atividade. E projetem o nível, as variações observadas mais recentemente no nível de atividade para o futuro. Portanto, a ideia básica do acelerador, que é essa, o ajustamento da capacidade ao nível de atividade futuro previsto, eu diria, não se for exclusiva, ela empobrece enormemente a visão keynesiana. Até concordaria que é incompatível. Mas se pensarmos como o caso mais simples de decisão expectacional correspondente a um ambiente de expectativas inteiramente estabilizado, nessas circunstâncias é até possível. E mais do que isso, pode ser até interessante descobrir que propriedades dinâmicas o sistema apresenta em tais circunstâncias. Eu não excluiria isso como uma investigação importante. Depois a gente volta a esse ponto, mas talvez até uma teoria do ciclo baseada, uma coisa que você poderia chamar, como ele chamou, moto perpétuo, não seja de todo incompatível com Keynes, desde que seja pensado como um resultado específico, possível, num contexto de expectativas estabilizado. Como um resultado teórico, uma investigação teórica sobre como seria a propriedade dinâmica do capitalismo em condições de estabilidade estrutural, o que inclui uma estabilidade das condições expectacionais. É claro, o que é instabilidade no Keynes, portanto, se eu tiver razão nessa interpretação, não é a trajetória concreta que o sistema apresenta, não é o ciclo, a existência ou não de ciclo, ou a existência ou não de crises no sistema.
O Keynes não tem uma teoria dinâmica no sentido de que não tem uma prescrição de trajetórias possíveis e ou prováveis para o sistema. O Keynes não tem interação entre períodos. Talvez até não acreditasse na necessidade ou na possibilidade de fazer isso. Portanto, não tem uma teoria dinâmica. No entanto, o Keynes tem uma teoria da instabilidade, no sentido potencial, de que diferentes trajetórias são possíveis, de que a existência de incerteza leva o sistema a poder, a qualquer momento, estar sujeito a mudanças bruscas e violentas no estado de confiança, que levam a uma mudança violenta na eficiência marginal do capital e ou na preferência por liquidez, portanto, na taxa de juros levada em conta no cálculo capitalista. Então, é essa potencialidade da crise, a meu ver, que reflete a visão do, vamos dizer, que não é dinâmica, mas é potencialmente dinâmica do Keynes a respeito da instabilidade sistêmica do capitalismo. Numa palavra, diria que a noção de instabilidade do Keynes expressa o caráter crítico do capitalismo. Se quiserem, a sua criticidade. O fato de que o capitalismo está permanentemente sujeito a crises, a flutuações mais ou menos violentas. Não tem uma causalidade para isso, não é o objetivo do Keynes, mas tem essa noção mais geral até, a meu ver, do que qualquer noção de dinâmica. Uma eventual teoria dinâmica a partir do Keynes deveria tentar explicar como essa instabilidade, que é apenas potencial, eventualmente se concretiza na forma de ciclos ou não ciclos, de tendência, enfim, de trajetórias teoricamente possíveis no sistema. Bom, isto posto, vistas essas duas maneiras pelas quais aparece o tempo no Keynes, faria, a título de conclusão, alguns comentários rápidos. Em primeiro lugar, eu destacaria o fato de que o Keynes é um autor muito mais dinâmico do que parece, né? Como primeira conclusão geral, que eu já havia antecipado no início. A noção de tempo que ele propõe não implica encadeamento entre períodos, não implica uma teoria dinâmica, mas implica a rejeição, a refutação de teorias que não utilizem o tempo de uma forma adequada. Vale dizer que não introduzam o tempo futuro no cálculo. Quer dizer, o Keynes é dinâmico num sentido específico de que, apesar de não ter nenhuma teoria da interação entre períodos, em particular não ter uma teoria do tempo passado, tem um aspecto crucial de qualquer teoria dinâmica, que é a presença do tempo futuro. Sem tempo futuro, sem expectativas, não é, a meu ver, eu postularia isso, possível formular qualquer teoria dinâmica. Se as teorias aqui mencionadas de ciclo, e na medida em que o forem, não incorporarem expectativas ou não forem compatíveis com formulação de expectativas, são, a meu ver, irrelevantes. Uma teoria dinâmica que não leva em conta expectativas é irrelevante. Essa seria uma posição keynesiana de crítica. Não significa que todas as teorias de ciclo são incompatíveis com Keynes. Temos que ver, como eu sugeri aqui, em que medida não existe algum tipo de expectativa implícito, alguma hipótese expectacional implícita na teoria. Ela pode ser, portanto, eventualmente um recorte de um conjunto mais geral de possibilidades de dinâmica inscritas na noção geral de instabilidade do Keynes. Uma segunda conclusão seria no sentido de que a noção de tempo do Keynes unifica os prazos. Então, curto prazo e longo prazo são unificados por uma noção de tempo subordinada a um conceito mais geral, que é o conceito de valorização do capital. Se me permite aqui uma extrapolação do Marx para o Keynes. O Keynes nunca usou esse conceito, mas eu acho perfeitamente, pelo menos nesse ponto, cabível. Tanto o curto como o longo prazo expressam distintos âmbitos temporais e de conteúdo, de decisão, que tem por objetivo geral a valorização do capital. O capital é valorizável, quer dizer, o capitalista visa obter uma máxima taxa de retorno, tanto ao tomar suas decisões de produção, e vale dizer, de ocupar a capacidade dos estoques existentes, quanto ao tomar decisões de em que formas manter a sua riqueza, manter o seu capital. Os dois níveis se unificam pelo critério mais geral de valorização do capital. E se unificam pela noção de tempo, quer dizer, pela noção de que as decisões capitalistas voltadas à valorização do capital são decisões necessariamente subordinadas a um condicionamento irrevogável, incontornável
de incerteza. Isto é, de algo que não é redutível a um custo finito, um custo calculável finito. É como se o prêmio de seguro para eliminar a incerteza fosse infinito, algo assim. A incerteza é ineliminável nesse sentido. Mas ela não é incontornável estritamente porque os empresários encontram algum mecanismo de bypassar, de certa forma, a incerteza. Que mecanismo? O mecanismo convencional. Então, esse aspecto da convenção exprime, a meu ver, a racionalidade normal em condições de incerteza. A racionalidade não é a racionalidade estritamente individual neoclássica, de cada um maximizando a sua função objetiva, utilidade, lucro, lá o que seja. Mas, ao tentar maximizar o seu fluxo de retornos esperados, tentar calcular melhor que os outros qual vai ser a opinião média. Ao fazer isso, é claro que as decisões podem ser distintas. Não apenas porque há hesitações, não apenas porque as percepções subjetivas são distintas, né? Mas porque essa definição de racionalidade admite, aceita a divergência de percepção. Eu apenas acrescentaria mais um aspecto aqui, parece que joga uma ponte possível para uma conciliação com as visões de longo prazo, talvez a gente possa discutir isso mais adiante, que é o seguinte: nada impede que numa visão centrada em expectativas incertas se incluam elementos que dizem respeito às mudanças de longo prazo no capitalismo. Ou seja, no longo prazo temos não apenas variáveis que incidem sobre a decisão de investir no sentido de manter diferentes estoques de diferentes bens, mas especificamente de manter diferentes níveis de estoque de diferentes bens sobre os quais incide alguma expectativa de mudança estrutural também. Por exemplo, a mudança tecnológica. Então, embora isso esteja inteiramente fora do recorte teórico do Keynes, eu acho que é conciliável. E conciliável quer dizer sem ecletismo, sem cometer violência maior entre as diferentes visões envolvidas. Eu diria que, uma vez respeitada essa visão expectacional, que é crucial no Keynes, uma vez respeitado o fato de que as expectativas são inerentemente incertas, por que não incluir entre as expectativas incertas aspectos que dizem respeito à mudança estrutural? Com o que o passado retorna através do futuro, das expectativas. Um passado, não apenas o passado recente, do nível de atividade, da demanda efetiva, etc., mas o passado mais remoto também, aquele que deixa marcas estruturais indeléveis na economia, aquele ligado à mudança tecnológica, por exemplo, aos novos produtos, aos novos processos, se quiserem até a visão de longo prazo schumpeteriana. Visão, como disse Fernando, porque realmente não tem teoria das inovações. Mas quem sabe uma visão de inovações, através da moldura analítica do Keynes de expectativas, é conciliável, digamos, a forma conciliável, não eclética, pela qual a mudança estrutural, a mudança de longo prazo, o âmbito do longo prazo pode ser, no sentido concreto, não apenas no sentido de expectativa, pode ser introduzido de forma compatível com o Keynes. Seria uma proposta que eu faria como conclusão final. Por hora é isso aí. Obrigado. Vamos recomeçar? O pessoal que está aí fora, ou entra... Hein? Não, inclusive atrapalha, né? A falação lá fora atrapalha. Tem gente lá. Bom, vamos reiniciar a sessão, talvez seguindo o precedente aberto ontem pelo professor Paul Singer, que é mais democrático do que eu, abrindo primeiro a palavra ao público e depois, eventualmente, a gente retorna à mesa. Então, quem gostaria de se manifestar do público, colocar questões, etc., tem um microfone aqui disponível. Por favor, se dirigir a ele, porque está sendo gravado. Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Fernando.
Tá bom. Fernando Costa, como bom mineiro, tentou conciliar e devolveu à mesa a bola. Aceita essa sugestão, é isso? Sim, dá para estender. Eu gostaria de fazer uma pergunta a cada dos arguidores em relação ao professor Mário Poças. Existindo a incerteza do futuro, de modo geral, existindo a instabilidade do tempo, parece que o comportamento mais racional para o empresário deve consistir menos em procurar determinar diretamente o que será o futuro do que tentar determinar a opinião média que vai se formar, que já está se formando em relação ao futuro. Eu concordo com esse diagnóstico do comportamento do empresário e da racionalidade desse comportamento. Apenas, eu perguntaria, qual é o porquê exato dessa maior racionalidade? Uma primeira resposta consistiria em dizer que se é mais racional é porque se todos, uma grande parte, pensam assim e não assado, há uma menor probabilidade de se enganar. Então, eu acho que esse é um elemento importante da resposta. Mas eu vejo um segundo fator que talvez seja mais importante. Na medida em que uma opinião média está se formando e na medida em que eu adiro finalmente a essa opinião média, eu acho que nós contribuímos a formar uma vontade coletiva em relação ao futuro. Portanto, não se trata apenas de uma loteria em que eu tentaria minimizar especulativamente ganhos e perdas. Se trata da concretização de uma vontade que vai ser dos fatores, justamente, de melhor domínio do futuro. Quer dizer, então, me parece que esse é o elemento maior da racionalidade. Se muitos pensam assim, eles vão tentar agir também conformemente a essa opinião. Então, eu perguntaria ao professor Mário Poças se ele ratificaria ou não essa conclusão minha. Posso fazer, então, a segunda pergunta e depois... Bom, em relação ao professor Fernando Cardim, eu acho que, evocando duas grandes direções das teorias dos ciclos das flutuações de modo geral, a teoria dita do movimento perpétuo e a teoria do impulso seguido de propagação. O professor Cardim parece considerar que o Keynes forma muito mais ao lado, digamos, da segunda opinião. Mas por que será assim? Eu acho, basicamente, é pelo fato de que a teoria do movimento perpétuo, mesmo que ela seja uma teoria meramente descritiva, mesmo que ela no fundo seja pouco teórica, muitas vezes, é sempre uma teoria explícita ou implicitamente estrutural. Ou seja, ela considera que os ciclos, ou as flutuações de modo geral, estão inscritos na substância do modo de produção capitalista, mesmo que não se expliquem muito a respeito disso. Ora, eu acho que ontem e hoje ainda, falando em particular da instabilidade e da incerteza, estamos vendo que Keynes dificilmente
poderia atribuir ao modo de produção capitalista propriedades estruturais que permitiriam não somente explicar, digamos, de modo orgânico e regular os ciclos, mas permitir anunciar a reprodução periódica desses ciclos. Afinal, eu acho que o ensinamento de Keynes vai numa direção completamente oposta. A crise, quando ela existe, mesmo o ciclo, e mesmo às vezes quando empiricamente se verifica uma sucessão de ciclos mais ou menos idênticos, mais ou menos parecidos, mesmo quando é assim, tudo depende de impulsos ou, inversamente, da omissão de impulsos, não se dão os impulsos que seriam necessários, impulsos que, por definição, são eminentemente contingentes, se dão, mas poderiam não se dar ou não se ter dado no passado. Então, eu acredito que, em qualquer hipótese, mesmo quando há uma regularidade aparente na reprodução de certos ciclos, essa é apenas uma constatação histórica, uma constatação empírica. As coisas, até o momento, ocorreram assim, mas talvez no futuro, a partir dos devidos impulsos, poderemos impedir a renovação dos ciclos e poderemos, digamos, nos limitar a simples flutuação. Quer dizer, não podemos eliminar toda e qualquer flutuação. Isso é o básico. Mas talvez possamos eliminar os ciclos do modo como existiram no passado. Então, tudo, finalmente, é centrado sobre o reconhecimento de vontades que são, ao mesmo tempo, econômicas e políticas, mesmo quando se trata não da vontade dos governos, mas da vontade meramente individual, por exemplo, de determinado empresário. Bom, então, são as duas perguntas que eu queria colocar. A pergunta do professor Lebrun é muito interessante. Eu não pude desenvolver, não havia tempo, e ao não poder desenvolver, às vezes não se dá conta de certas passagens que são logicamente cruciais. O Keynes coloca essa noção de convenção como um substituto, de certo modo, um sucedâneo da racionalidade empresarial em condições de incerteza, no capítulo 12 da Teoria Geral, ao discutir o critério, o modo de funcionamento de mercados financeiros, mercados de ações, etc. Ou seja, mercados que renovam as cotações dos seus ativos permanentemente, continuamente. Então, a opinião média, nesse caso, no exemplo do Keynes, que ele discute nesse capítulo, é claramente a determinante da cotação dos ativos. Portanto, determina o preço que eventualmente vai se verificar dos ativos. Portanto, conhecer a opinião média, nesse caso, é prever exatamente qual será a cotação dos ativos. A racionalidade é exatamente essa, que o acontecimento futuro depende diretamente da opinião predominante, que é aquela que vai se refletir na cotação do mercado. Sim, é claro que na medida em que há uma opinião predominante, caso haja, pode não haver, esse é um outro problema, mas quando há uma opinião predominante, ela se realiza. Quer dizer, é tipicamente, como diria em inglês, self-fulfilling, uma previsão que se realiza pelo simples fato de ter sido previsto. Agora, isso não ocorre, talvez, de forma tão simples e tão direta em mercados que não apresentam cotações, quer dizer, não são mercados financeiros, não apresentam cotações contínuas, frequentes dos seus ativos. No caso, eu propus uma extrapolação dessa noção do Keynes para mercados produtivos, mercados de bens reais, digamos.
E acho que essa comparação, essa analogia, essa extrapolação se sustenta. Quer dizer, a lógica convencional é, em última instância, da mesma natureza, é explicada também pela existência de incerteza. Apenas que a verificação pela opinião média de determinado efeito futuro sofre mediações mais complexas. Então, evidentemente, num caso, o mercado de um bem específico, você não tem uma cotação do bem, tem um preço que será determinado pode ser, inclusive, por acordo tácito ou explícito ou oligopolístico, pode ser, se for um preço flexível, pelas circunstâncias de oferta e demanda, realmente. Mas digamos que qualquer que seja a forma pela qual o preço vai se verificar no mercado, o preço e as quantidades, que eventualmente vão gerar uma receita e, portanto, um lucro para os empresários, preços e quantidades são determinados em função de decisões, direta ou indiretamente, em função de decisões empresariais. O Keynes identificou um mecanismo nitidamente determinante disso. O mecanismo ex post, que é o fato de que o investimento é uma variável bastante autônoma, sujeita a flutuações, até porque existe incerteza. O consumo tende a acompanhar, grosso modo, o nível de renda, de maneira que a renda, grosso modo, agregadamente, no limite, os vários setores da economia, a receita, a renda gerada nos vários setores da economia depende do comportamento dos agentes econômicos nas suas expectativas. Né? Quer dizer, o consumo é basicamente passivo, portanto, depende das expectativas relativas ao investimento. Se nós fôssemos detalhar isso um pouco mais e sair fora do Keynes, né, teríamos que examinar quais as mediações que ocorrem a nível dos mercados produtivos na determinação, quer dizer, na vinculação, na conexão entre as decisões e os resultados efetivos da produção. Essa conexão é multissetorial, é extremamente complexa. Ela não pode ser explicada com o uso exclusivo de agregados. Então, o instrumental keynesiano convencional não dá conta disso. Mas a ideia em si, apesar das mediações, permanece. De que é importante para o empresário não saber exatamente, ou melhor, que para saber exatamente, formular racionalmente, não exatamente, formular racionalmente uma expectativa a respeito do comportamento futuro do seu próprio mercado, ele deverá considerar a opinião que os demais agentes estão tendo sobre este mesmo fenômeno. Digamos que, se o empresário decide investir, ele deve estar seguro de que essa decisão de investir tem respaldo não só no comportamento futuro do seu mercado, portanto, em que medida outros empresários estão investindo, ou há medidas de política econômica, ou o que seja, que alterem distribuição de renda, ou outros fatores, que afetem aquele mercado específico, mas também se os seus concorrentes têm uma opinião semelhante sobre esse investimento, sobre se compensa ou não, por exemplo, ampliar a capacidade produtiva, investir, etc. Na medida em que o empresário agindo isoladamente, sozinho, ele corre um risco substancialmente maior, qualitativamente distinto do risco daquele que apenas acompanha o comportamento médio. Aqui, só para finalizar essa observação, existe um problema que diz respeito à instabilidade do sistema, quer dizer, há uma conexão entre a instabilidade capitalista e a formação de expectativas convencionais. As expectativas convencionais, a meu ver, e aí, até aí vai a hipótese do Keynes, valem em condições de estabilidade do sistema. É claro, como eu disse, o sistema é intrinsecamente instável, mas é instável no sentido potencial. É claro que, nas circunstâncias reais, o grau de estabilidade varia enormemente em função de inúmeros fatores. Mas quanto maior for a estabilidade, tanto mais provável que comportamentos do tipo convencional sejam, em primeiro lugar, viáveis, em segundo lugar, racionais. Se ocorre instabilidade do sistema, o comportamento convencional deixa de ser viável e, portanto, deixa de ser racional. Por quê? Porque, nesse caso, é provável que a dispersão de opiniões sobre qual seja a opinião média seja de tal ordem, né, que a própria opinião média deixe de ter algum significado. Você tem uma dispersão tão brutal que a média não faz sentido mais. Né? Quer dizer, a média é apenas um ponto, mas ela não representa uma convergência de opiniões, não representa uma tendência provável do sistema. Então, nessa circunstância, o que ocorre? Talvez o comportamento mais racional e, eventualmente, até convencional, após, eventualmente, alguma turbulência, seria aí sim, de não fazer nada, quer dizer.
O empresário se recolhe e não toma decisões, espera que se desanuvie o ambiente. Então, mas sempre a tendência é no sentido de formar alguma convenção, mesmo onde aparentemente não haja nenhuma possível. Então, você atravessa situações de alta turbulência no sistema. Mas mesmo só pensar em situações inflacionárias, por exemplo, não é? Nós aqui no Brasil temos uma experiência muito grande nisso. Você forma mecanismos que outros países seriam impensáveis, porque eles não têm a prática de formar convenções inflacionárias. Você indexar a economia inteira, você cria certas práticas de preservação de valor patrimonial, né? Certas práticas de rever com uma certa frequência os contratos efetuados, assim por diante, de encurtar os períodos de contratação. Então, uma série de práticas se tornam convencionais por uma situação que acabou se estabilizando na sua instabilidade, digamos. Né? Talvez na transição de uma situação para outra você tenha uma desestabilização total. Mas uma vez se criando aquela situação de instabilidade como a normal, ela gerará eventualmente a sua própria convenção, ou as suas convenções. A ideia fundamental, que eu acho que eu tentei extrair do Keynes, nesse particular, é de que a racionalidade em incerteza passa predominantemente por um comportamento convencional, ainda que muitas vezes não seja definido de maneira unívoca. Agora, só... Hein? O pessoal desligou... Não, tá. Talvez alguém pudesse aí pedir para ligar o ar-condicionado. O professor Debran levantou um outro ponto, eu só estou me estendendo demais, vou fazer uma breve referência. Quer dizer, o problema essa é a racionalidade empresarial. O problema do capitalismo, como Keynes notou, é que é essa racionalidade empresarial que comanda o funcionamento do sistema. Então, a intervenção do Estado, frequentemente, é invocada, no Keynes, é claro isso, em função da irracionalidade macroeconômica, irracionalidade global, dessa racionalidade, digamos, empresarial, microeconômica. Né? Agora, até que ponto é possível levar a uma decisão coletiva, politicamente definida, a um resultado definido, a um resultado concreto, determinado no capitalismo, passa, a meu ver, em grande medida, pela capacidade do Estado de, através da sua intervenção direta, empresas estatais, por exemplo, ou através da sua política econômica, de induzir o comportamento dos empresários a terem expectativas de tal natureza a que elas convirjam na direção desejada. Então, o problema todo do capitalismo como um sistema privado é que o investimento é privado, como notou Keynes, né? E, portanto, é preciso que e sendo um investimento baseado em expectativas, é indispensável que a convergência em direção a um rumo qualquer passe inexoravelmente pelo cálculo privado, pela expectativa. Esse é o problema. Como fazer isso? Bom, a pergunta sobre a questão do moto perpétuo, etc., tem muito a ver, inclusive, com essa questão que o Mário estava discutindo. Eu tenho a impressão que nós dois concordaríamos, apesar de algumas pequenas divergências que a gente pode discutir daqui a pouco, que, de qualquer forma, talvez a grande inovação teórica, em termos de teoria econômica, que o Keynes estaria apresentando, seria justamente essa absorção do que o Shackles depois chamou de tempo expectacional, que levaria, então, em conta, nesse caso, a decisão dos agentes, o que faria com que o analista, o observador, mesmo quando houvessem, mesmo quando fosse possível identificar, digamos assim, impulsos estruturais, sempre permanece a questão, dentro da economia de Keynes, de se entender a propagação desses movimentos através da ação dos agentes. Ou seja, o problema dos modelos de moto perpétuo, e em grande medida é também o problema de modelos neoclássicos de otimização, etc., é exatamente a relação direta entre as condições objetivas e um determinado resultado. Né? E com o Keynes, exatamente o que se quebra é isto, é essa causalidade inevitável. E a nível de teoria dos ciclos, teorias que identifiquem movimentos que independam efetivamente dessas incertezas, dessas decisões, etc., que seriam então as de moto perpétuo,
não tem muito lugar no Keynes. O que eu estava levantando durante a palestra, na verdade, eram duas coisas. Primeiro, que, num certo sentido, talvez se superestime, inclusive, a regularidade. Talvez a regularidade não seja tão regular, na verdade, como normalmente se supõe quando o que se tem na cabeça já é uma teoria da regularidade. Quer dizer, então, já mais ou menos se adaptam as coisas, e o que passa-se a procurar são causas eventuais, digamos assim, de alongamento de uma fase ou redução de outra. Ou seja, se faz um movimento inverso ao que talvez fizesse Keynes. De qualquer forma, me parece que o problema da regularidade constitui-se sempre uma dificuldade, digamos assim, não insolúvel, mas um problema a ser resolvido dentro da economia de Keynes. Quer dizer, porque toda a ênfase, ou a maior parte da ênfase, até porque nisso é que residia a novidade, então, na tentativa de se entender a lógica da escolha e como os cenários, digamos assim, são criados, como as convenções são formadas e que tipo de estratégia, então, cada agente ou cada grupo de agentes vai escolher. Agora, naturalmente, o resultado dessas estratégias vai depender de dois tipos de interação, da interação daqueles agentes com os outros agentes, que podem estar formando convenções diferentes e ter expectativas completamente divergentes, e também na interação com as condições materiais da economia, não só a nível de tecnologia, mas a nível também das instituições que existam, a nível, enfim, da própria posição internacional de cada país. Todas essas variáveis implicam restrições à implementação de planos, né? Eu tenho a impressão que, em alguns pontos, o Keynes sugere alguma coisa desse tipo, e alguns dos seguidores enfatizariam mais na tentativa, talvez, de balancear um pouco, que o problema da regularidade, à medida em que ela imponha limites, ou à medida em que ela resulte de certos limites, para ser discutida de uma forma completa, ela deveria, então, de certa forma, partir da teoria da decisão com Keynes, e aí, então, tentar se discutir exatamente o que o Mário estava levantando antes, que é o problema de como aquilo se implementa. É o ex post que no Keynes não chega a ter maior ênfase, mas que é, de certa forma, o que nos daria, digamos assim, os resultados das decisões, em particular na interação de decisões. Todo o problema do conceito de equilíbrio, por exemplo, em grande medida está nisso. O conceito de equilíbrio usual é aquele que assume uma pré-conciliação de planos. As pessoas só vão fazer o que é consistente, então, de tal forma que o resultado final é sempre o melhor possível. Quer dizer, quando se decide em condições de incerteza, a possibilidade dessa pré-consistência é mínima, até porque os cenários criados por cada agente sob incerteza são completamente diferentes. Eu acho que isso se liga com a questão que foi dirigida ao próprio Postas, porque, em grande medida, a visão ou as propostas de política do Keynes são de tentar fazer convergir essas decisões, reduzir a incerteza, no final das contas. A socialização de investimentos, por exemplo, que ele propõe na teoria geral, ele tem o cuidado de enfatizar que, de qualquer forma, deveriam continuar sendo privados, porque, enfim, ele não tem nada a opor à alocação, etc., mas que o governo deveria ter algum meio de se criar um ambiente estável em termos de quantidades. Naqueles textos a que me referi ontem, que contém as propostas de política econômica, ele insiste nisso o tempo todo, em que ao governo cabe fazer os planos de longo prazo que mais ou menos mapeiem as restrições e possam fazer com que as expectativas individuais convirjam para determinados pontos e, com isso, reduzir, então, a possibilidade de instabilidade. Ou seja, isso tudo, em suma, para não me estender demais, eu tenho a impressão, realmente, que, na verdade, qualquer tipo de modelo, não apenas os de ciclo, e nisso, inclusive, toca numa das divergências que o Mário levantou, é possível, certamente, pelo menos dentro de certos limites, inclusive, criar conceitualmente uma situação em que as expectativas seriam tais que modelos de moto perpétuo ou de crescimento equilibrado de longo prazo pudessem ser construídos. A John Robinson construía, ela chamava isso de tranquilidade, os casos em que as expectativas fossem, então, sempre confirmadas e que, portanto, validassem de um período para outro. Em grande medida, esses modelos acabam principalmente sendo úteis, já desde o Harrod, para mostrar, na verdade, qual é a improbabilidade desses resultados. Como no Pazinetti, quando faz aquela construção no último livro dele, do que é necessário para que o crescimento se mantenha
equilibradamente, período após período, se vê que as condições necessárias são virtualmente impossíveis. Agora, isto, além desse papel, digamos assim, de mostrar qual é a dificuldade, não é razoável, dentro de uma visão de Keynes, se supor, dada a própria questão da incerteza e do indeterminismo histórico, se supor que os agentes pudessem efetivamente formar aquelas expectativas. Então, na verdade, movimentos estruturais, em geral, realmente, no Keynes, eles têm, no mínimo, eu acho, essa dificuldade. Quer dizer, eles têm que ser percebidos. O problema de qualquer tipo de mão invisível no Keynes passa pela identificação de como que eles são percebidos pelos agentes, interpretados e se transformam em ação. Quer dizer, e é nessa passagem que se perde muito do que poderia ser objetivo, digamos assim, ao se introduzir incertezas, expectativas, temores em geral, etc. E faz com que de um mesmo hipotético ponto de partida se obtenham comportamentos bastante diferentes. Então, eu tenho a impressão que os modelos de propagação não são incompatíveis com o Keynes, porque eles não resolvem, a meu ver, exatamente a questão maior que preocupava o Keynes. Já esses de moto perpétuo, eles só poderiam ser justificáveis em condições que a própria teoria keynesiana sugeriria ser completamente remotas, que seriam essas de expectativas exatamente naquela direção. E que, inclusive, existe uma certa discussão entre pós-keynesianos sobre até mesmo o sentido desses modelos, qual é a utilidade desses modelos, já que eles não são equilíbrios no sentido de que eles não puxam a economia para aquele estado em nenhum sentido, exatamente qual é a função, digamos assim, desses modelos. Alguns autores, como o próprio Pazinetti, sugerem que é uma referência útil para se medir a distância em que esse estado ótimo. Já para outros autores, sendo que é irrelevante ou que é impossível se chegar, ou quase impossível se chegar a esses estados, como John Robinson diria, ou se está em equilíbrio ou não vai se chegar, então seria uma forma de absorver esforços que poderiam estar, digamos assim, sendo usados em outra coisa. Agora, eu acho realmente que, teoricamente, nesse sentido, eu me sinto mais simpático à segunda. Eu tenho a impressão que existem ainda várias áreas, em particular, efetivamente, eu concordo com o Mário, se não exatamente pela forma pela qual ele vê a solução para isso, mas na necessidade de se reconstruir uma visão não de longo prazo, porque o termo já está viciado, mas, enfim, de processo histórico completo no Keynes. E como essas existem várias outras dificuldades, eu não vejo muito que insight, na verdade, se deriva da tentativa de determinação das condições em que essas expectativas seriam adequadas. Que, em geral, na verdade, é simplesmente tentar definir as condições em que as expectativas não fariam diferença, na verdade. No fundo, é isso, quer dizer, criar um comportamento tal que, na verdade, ele acaba sempre pré-determinado objetivamente. E aí, realmente, eu acho que qualquer tipo de modelo de moto perpétuo, seja cíclico, seja de steady state, de crescimento equilibrado, eles se afastam realmente do que seria a novidade teórica. Quer dizer, enquanto reconstrução de teoria econômica, enquanto recolocação de problemas, eu acho que coloca no trilho que afasta do que seria a novidade da teoria, digamos assim. Bom, não dá para resolver essa divergência aqui. Agora, eu vou tentar sintetizar a minha objeção a esse ponto. Concordo, em princípio, que as teorias de ciclo baseadas na propagação, como ele chamou, são, em princípio, mais compatíveis com Keynes do que as teorias baseadas no moto perpétuo. Mas eu gostaria de enfatizar um ponto que eu levantei e explicar melhor. Em primeiro lugar, nem todas as teorias de moto perpétuo, bom, elas são diferentes, como o Fernando observou, né? Mas nem todas são redutíveis a flutuações em torno de uma trajetória ótima ou de equilíbrio, coisa parecida. Esse é mais um dos vieses, inclusive entre pós-keynesianos, que ocorrem pelo uso sistemático de uma noção inadequada do ponto de vista de paradigma. Por exemplo, é muito diferente, não obstante as semelhanças de mecanismo explicativo do ciclo, o modelo de ciclo do Higgs, que supõe uma trajetória subjacente de equilíbrio, a qual ele não explica, aliás, e o modelo do Kalecki, que não supõe nenhuma trajetória subjacente de equilíbrio.
O modelo do Kalecki é um modelo de desequilíbrio, se quiser, não tem nenhuma referência ao equilíbrio. Aliás, me dei ao trabalho de, quer dizer, não me dei ao trabalho, mas um autor se deu ao trabalho de verificar que a palavra equilíbrio não aparece nenhuma única vez na teoria da dinâmica econômica do Kalecki. Não é, por acaso isso, é que no Kalecki existe uma teoria da dinâmica baseada em interação no tempo, sem nenhuma referência a nenhuma convergência do sistema. Tanto o ciclo pode ser convergente ou divergente por hipóteses de parâmetros de comportamento atribuídos aos agentes econômicos. Então, essa é uma primeira ressalva. Agora, existe um outro aspecto de fundo mais importante, que é o seguinte. Eu creio que as teorias não equilibristas, como, por exemplo, a do Kalecki, são, em princípio, compatíveis com a visão do Keynes, desde que entendidas como uma explicação, uma demonstração de uma propriedade lógica, quer dizer, teórica no sentido bastante abstrato, uma propriedade lógica do sistema capitalista, de apresentar flutuações no seu nível de atividade devido unicamente a mudanças no nível de atividade. Então, mudanças no nível de atividade em condições estruturais estáveis levam a flutuações. Bom, você recém perguntou qual seria a importância desse tipo de insight. Bom, ou qual seria o insight atribuível a esse tipo de enfoque. Eu acho que esse é um insight relevante. Ele está indicando o seguinte, um insight não, é uma teoria, é mais do que um insight. Ele permite a percepção não trivial, no meu ver, de que a economia capitalista está estruturalmente sujeita a flutuações, independentemente de ter impulsos exógenos ou não, né? Quer se considere, por exemplo, manchas solares, quer se considere progresso técnico, que em grande medida é endógeno, né? Então, impulsos exógenos ou endógenos, ou ainda variações mais ou menos violentas, mais ou menos súbitas no estado de confiança. O Keynes dá a entender a muitos leitores, talvez leitores desatentos, mas dá a entender, porque escreve assim, que o ciclo tem muito a ver com ondas de otimismo e pessimismo, né? O Keynes, por exemplo, no capítulo 22, notas sobre o ciclo econômico, dá a impressão de que é necessária uma mudança autônoma, exógena, da eficiência marginal do capital para que a economia entre em crise, para que reverta uma tendência cíclica. Coisa que não é necessária. O que o Kalecki demonstra, sem recurso a qualquer noção de equilíbrio, é que, independente de impulsos exógenos ou ainda de mudanças mais ou menos súbitas e violentas do estado de confiança, a economia apresenta uma tendência estrutural de flutuações. Isso é uma propriedade teórica do sistema, não é uma descrição de um fenômeno, é diferente, a meu ver, é preciso destacar isso. Não é uma teoria de ciclo no sentido de explicar por que existe regularidade, periodicidade de tantos ou quantos anos, etc. É a identificação a partir de hipóteses, de certo modo, a priorísticas mesmo, sobre o comportamento dos agentes, como ele se dá, que eventualmente mostram a existência dessa propriedade do sistema. Então, é uma teoria que mostra uma propriedade dinâmica do sistema, independente da forma como ela se apresente concretamente. Na verdade, os ciclos vão se apresentar concretamente de forma totalmente imbricada. Por quê? Porque a mudança estrutural é inerente ao sistema também. Então, nenhum ciclo kaleckiano é puro, no sentido de que você tem sempre os fatores autônomos de desenvolvimento, os choques que vão ocorrer durante a existência do ciclo. Aliás, tampouco é necessário remontar a Adão e Eva, naquela brincadeira do Schumpeter, crítica aos modelos de moto perpétuo, porque qualquer choque, inclusive schumpeteriano, como a gente sabe, qualquer choque, inclusive schumpeteriano, quer dizer, de inovação, é capaz de gerar flutuações kaleckianas no sistema econômico. Então, eu diria que, se interpretarmos o Kalecki no sentido de a hipótese mais simples possível dos agentes econômicos, em termos de expectativas, que é a de mera projeção do passado recente, o Keynes, aliás, diz isso, a hipótese mais simples de expectativas é a de levar em conta o que aconteceu, projetar o presente e o passado recente para o futuro. Se aceitarmos que essa é a forma mais simples e imaginável de formar expectativas, o Kalecki estaria demonstrando que, sob essa hipótese, a mais simples possível, o sistema apresenta flutuações. É claro que, concretamente, ele apresentará também mudanças
no nível de atividade que vão decorrer do fato de que o estado de confiança não é constante. Não é? E não só por isso. Não é? Não são apenas mudanças de caráter subjetivo. As mudanças subjetivas dependem de fatores objetivos. Então, fatores de mudança estrutural não considerados no modelo incidirão, evidentemente, como choques ou coisa parecida sobre a trajetória concreta. Então, eu entenderia dessa forma, e pararia por aqui, um modelo de moto perpétuo de estilo Kalekiano, ele não está tentando descrever um fenômeno real. Ele é teórico no sentido muito mais profundo e mais abstrato de que está descrevendo uma propriedade, né, do sistema sob certas hipóteses de comportamento, sob certas hipóteses restritivas, as quais não se verificam concretamente, mas elas exprimem um estado mais simples imaginável. E só um adendozinho, contrariamente ao que você disse, não se trata de que as expectativas são sempre corretas, que se realizam. Não. O ciclo se dá justamente porque as expectativas não se realizam. É o contrário. Só que o modo pelo qual elas não se realizam é um modo contínuo. Quer dizer, não está sujeita a mudanças súbitas do estado de confiança. Não é necessário que haja mudanças no estado de confiança para que as expectativas mudem. Agora, por que elas mudam? Elas não mudam na sua formulação, elas mudam no seu valor quantitativo. Quer dizer, no que você ocupou mais a capacidade no período anterior, porque pôde produzir mais porque a demanda cresceu, você vai ampliar, no próximo período de investimento, a sua capacidade produtiva. Você ocupou mais, amplia a sua capacidade. Isso implica mudanças expectativas no sentido quantitativo. Sim, portanto, que as expectativas não se cumpriram, tanto é que variou imprevistamente o nível de ocupação da capacidade. No entanto, mantém, de resto, como todos os outros parâmetros estruturais, mantém-se esse parâmetro estrutural particular, que é o estado de confiança. Essa que é a ideia que eu queria propor. Eu tenho a impressão que nessa questão a gente tem, na verdade, se juntam, inclusive, as divergências anteriores que tinha se levantado. Antes, então, de começar a expor exatamente o que eu acho, mas só alguns esclarecimentos, talvez não tenham ficado claros. A realização de expectativas, a realização permanente de expectativas, é uma propriedade não do moto perpétuo, mas apenas dos modelos de tranquilidade. Nos modelos de moto perpétuo, você tem hipóteses sobre constância da elasticidade de expectativas, efetivamente, que leve aos resultados que você mencionou. Agora, o problema dos modelos de moto perpétuo, a incompatibilidade que eu acho que eles têm com Keynes não depende deles estarem flutuando ou não em torno de uma tendência ótima. Eles dependem do automatismo da sequência de fases. E isso, por exemplo, no modelo do Kalecki, ele depende, como você mesmo acentuou, da função investimento específica que ele adota e que, eventualmente, poderia ser adequado a certas condições. As condições em que ele se torna adequado é que não me parecem o caso razoável dentro da teoria do Keynes. Quando o Keynes discutiu, por exemplo, o trade cycle do Harrod, foi exatamente este o ponto a que ele se opôs, porque a teoria de investimento estaria baseada nos acontecimentos correntes. E é isso, inclusive, durante a teoria geral, toda vez que ele enfatiza o caráter da eficiência marginal do capital enquanto diferente de qualquer conceito de produtividade corrente do capital, ele acentua que apenas em condições especiais os dois conceitos seriam semelhantes, ou seja, o papel das expectativas, dado o fato da longa vida do capital, etc., etc., modificando a decisão de investir, ao invés de torná-la apenas uma reação a condições dadas, me parece que é um ponto essencial da função do Keynes, da função investimento no Keynes. E é nesse sentido que eu acho que, inclusive, a questão do acelerador, que você tinha levantado antes, e se liga também depois à própria questão da divergência de expectativas, mas a questão do acelerador, na crítica ao Harrod, o Keynes se opõe especificamente ao uso do acelerador para investimentos em capital fixo. Porém, na correspondência que ele tem após a teoria geral, em particular com o Hawtrey e com o Robertson, ele enfatiza o fato de que ele não usa o termo, mas vamos chamar, sei lá, de flutuações secundárias, digamos assim, poderiam ser explicadas. Ele não usa o termo acelerador, mas ele explica da seguinte forma: uma variação de renda dos três tipos de capital que se tem. O capital de trabalho, o que ele chama de working capital, que são os bens necessários a manter o nível de produção, eles variam com a produção. E, portanto, qualquer impulso, qualquer variação esperada da produção, quando se encontra o ponto de demanda efetiva,
induz a uma variação do investimento em working capital, porque ele está ligado, quase que tecnicamente, à produção. O investimento em capital fixo não tem esse tipo de ligação, ele se projeta para o presente. Inclusive, esse ponto foi bastante debatido, porque o Rotheray, por exemplo, achava que não fazia sentido na diferença, que qualquer tipo de investimento estaria na dependência do mesmo tipo de expectativas de longo prazo, etc. E o Keynes insiste sempre no mesmo ponto, que variações de renda, e quando ele descreve, inclusive, a crise de 30, num dos textos, eu não me lembro qual é, mas, enfim, num dos textos que estão no volume 14, ele descreve nesse sentido, após o colapso inicial, acaba se agravando, porque o colapso da renda traz consigo o colapso, então, desse outro tipo de investimento, numa relação bastante típica do acelerador. Mas ele sempre insiste no fato de que a eficiência marginal do capital, ou o determinante do investimento em capital fixo, teria uma natureza diferente. Ou seja, nesse sentido, o problema todo, que me parece, com análises de moto perpétuo com tendência ao equilíbrio ou não, é o fato, e aqui para usar a imagem do Shackle, é que em qualquer ponto do ciclo que está sendo descrito, é possível ler o processo como um todo. O processo está codificado completamente num determinado ponto. Qualquer ele, quer dizer, todos os pontos são coválidos nesse sentido. Quer dizer, você tem a completa descrição do ciclo em qualquer momento que se queira. Enquanto que, na visão que decorre da função investimento como vista pelo Keynes, a cada ponto você pode reconhecer o passado, mas certamente você não predetermina o futuro. Não apenas de quando o futuro virá, mas inclusive de como que ele vai ser. Ou seja, então, é possível, e nesse caso eu concordaria, formalmente, definir condições tais em que, numa simplificação, e eu não tenho muita certeza se a intenção do Kalecki era tão abstrata, com o modelo de ciclo, mas isso, de qualquer forma, não tem a ver, eu acho, com o problema dele com Keynes. Eu acho que realmente está na definição da função investimento, que o Keynes até aceitaria aquele tipo de mecanismo, como ele aceitou em correspondência, para esse tipo de flutuação secundária, simplesmente para o fato de que a variação da produção, por causa da necessidade do working capital, ela se amplifica. Mas isso não valeria para investimento fixo, e a insistência dele, ainda que seja na distinção com o conceito de produtividade marginal do capital, mas a insistência dele em distinguir a eficiência marginal da produtividade marginal, inclusive a própria evolução do conceito, quando se pega os rascunhos da teoria geral, que ele começa muito mais neoclássico e vai abandonando aos poucos, até em termos de linguagem, eu acho que é aí que se torna a diferença importante. Ou seja, basicamente a nível estritamente teórico, independente de realismo ou não, que não é que eu acho não é o problema da discussão, mas poderia ser colocado simplesmente nesses termos, é que o modelo, inclusive do Kalecki, envolve automatismos que, na visão do Keynes, não descrevem um processo de investimento capitalista. E, com isso, portanto, o acelerador é possível dentro de processos que são exatamente aqueles processos de correção imediata, seriam os processos de produção, etc. Inclusive, eu concordo com a sua interpretação do problema do curto e do longo prazo na decisão. Agora, exatamente o investimento sairia desse tipo de moldura e levaria a uma construção cujas implicações são bastante diferentes. Eu acho que eu não vejo exatamente o que, dentro de uma perspectiva keynesiana, que se obtém com a determinação das condições em que o acelerador seria válido também para capital fixo. Eu só queria aproveitar que o microfone está comigo para fazer duas observações rápidas. Uma é com relação ao conceito de racionalidade, que realmente me parece também que é uma das questões mais complicadas, digamos assim, para se resolver com Keynes. Até porque a maior parte da leitura da síntese neoclássica é a teoria da irracionalidade, é a teoria da ilusão monetária, é a teoria de que o desemprego se deve a sindicatos querendo dinheiro, ao invés de perceber que o que dá utilidade são bens, etc. Ou seja, toda a linha Modigliani, Patinkin, reconstrói Keynes pela linha da ilusão monetária, e que é, portanto, irracional, e colocaria o Keynes numa linha teórica bastante escorregosa, digamos assim, que seria a tentativa de teorizar o comportamento de pessoas cujas regras não são
teorizáveis a priori, já que o irracional pode fazer qualquer coisa. Eu tenho a impressão que uma forma muito interessante de colocar isso foi exatamente feita pelo Shackle, novamente, quando ele propõe que, na verdade, keynesianos ou pós-keynesianos, Keynes, especificamente, estaria tentando se mover dentro de um princípio de racionalidade muito próximo à da economia neoclássica. Porém, na economia neoclássica, dados os supostos de plena informação, você está escolhendo entre coisas objetivas, e com isso o agente que está decidindo se transforma em um autômato. Se ele é racional, portanto, tenta maximizar algum objetivo, dadas as condições conhecidas da economia, só existe uma estratégia possível, aquela que ele maximiza o resultado. Enquanto que, a nível do Keynes, dada a questão da incerteza, o agente racional escolhe, ele cria as escolhas. Você, quando toma uma decisão de investimento, você está criando os cenários possíveis, os retornos possíveis para os diversos ativos, a confiança, o grau de confiança que se tem sobre essas previsões e por aí vai. Ou seja, o problema da incerteza não afetaria necessariamente a racionalidade do agente, mas as escolhas que se abrem. E aí é que sai o autômato de campo e entra, então, a possibilidade da construção, ou do que o Shackle usa numa linguagem mais colorida, é o espaço para a imaginação, é o espaço exatamente para a criação de hipóteses em torno das quais se faz a escolha. E o último ponto só que eu queria levantar é a questão da divergência de expectativas. A divergência de expectativas para o Keynes é o fator que dá estabilidade ao sistema. É esse o papel crucial que aparece já na discussão da preferência pela liquidez. É o fato de que, quando alteram-se as expectativas por alguma razão, e elas não se alteram homogeneamente, à medida em que não seria razoável, já que não há determinantes objetivos para isso, não seria razoável supor que todo mundo mude as suas previsões e o seu grau de confiança, que é tão crucial quanto a própria previsão. Do mesmo modo, a divergência de expectativas tem o papel de fazer com que o novo, eu vou usar o termo equilíbrio novamente, mas só para não ter que ficar procurando um por muito tempo, mas enfim, que a nova situação se estabeleça sem que toda a economia se mova radicalmente numa dada direção. Ou seja, se todo mundo esperasse, por exemplo, que os preços de algum tipo de ativo fossem cair, o único resultado possível seria sempre o colapso. Quer dizer, é o fato de que existam grupos diferentes, que o Keynes usa a linguagem de mercado de capitais, que usam ursos e touros, ursos achando que preços de ativos vão cair e touros achando que vão subir. A interação desses grupos e a transformação da relação de forças entre esses grupos que estabiliza a economia antes da explosão para cima ou para baixo. Por exemplo, se há demanda, portanto, por títulos, haverá também vendedores e o preço dos títulos, então, tenderia àquele ponto em que os ursos e touros, nesse caso, se compatibilizam. Ou seja, a questão da divergência de expectativas, ela surge de dois modos. Ela surge primeiro como uma premissa, digamos assim, razoável, quando se assume incerteza. À medida que os processos não estão pré-determinados, é muito provável que as expectativas sejam diferentes, o que implica que também será provável que agentes vão ser desapontados. E segundo, porque o Keynes identifica nisso um fator de estabilidade, uma forma de impedir que a economia simplesmente exploda para algum lado. Isso era só um rodapé. Eu teria uma questão, na verdade, sobre o curto e longo prazo, mas seria uma discussão mais longa, e no essencial eu concordo, que seria uma mais de nuance. Eu tenho a impressão que talvez fosse melhor, dada a hora, se a gente ficasse mais... Eu vou fazer um comentário muito rápido, dada a hora. Pelo menos será o meu último, não sei se será o último. É só para fixar a divergência. É importante, dado que existe a divergência, que se fixe exatamente qual é a divergência. Eu não tenho uma divergência de essência com o que você está colocando. Acho que temos um acordo essencial. A divergência, eu diria, sem querer conciliar, que é uma divergência de ênfase. A tua leitura é mais próxima do Shackle, possivelmente. Então, você atribui maior importância ao fato, digamos, naquela imagem caleidoscópica do Shackle, ao fato de que as expectativas de longo prazo frequentemente estão, na verdade, sujeitas a modificações muito importantes.
E a tua recusa ao uso do acelerador decorre disso, dessa percepção. Enquanto que a minha leitura não é do tipo Shackle, inclusive divirjo, né, nesse particular, inteiramente da leitura do Shackle. Eu acho que o que dá instabilidade para o capitalismo é, como mencionei antes, uma característica potencial. É o fato de que pode ocorrer uma mudança súbita, tá? Mas não ao fato de que isso ocorra no cotidiano. Na verdade, a minha leitura implicou que a própria incerteza, se quiser, paradoxalmente, cria no sistema mecanismos de defesa dos agentes, mecanismos de alteração de racionalidade, que impedem que o seu comportamento seja caótico. O que dá estabilidade para o sistema é, paradoxalmente, a própria incerteza. Né? De maneira que o comportamento caleidoscópico é excluído, não em tese, nem em geral, né? Mas é excluído como um acontecimento normal, sistemático do sistema. Então, eu diria o seguinte, só para completar esse ponto. Eu acho que o Keynes é quem dá efetivamente a resposta que serve como sucedâneo para as noções neoclássicas de equilíbrio, para a pergunta que vem desde o Adam Smith de o que torna o sistema capitalista, apesar de anárquico, não caótico. Por que esse sistema não é caótico? Resposta do Adam Smith, porque tem a mão invisível. Resposta dos neoclássicos walrasianos, mais sofisticada, mesmo a mão invisível, só que mais sofisticada, porque o sistema tende a um equilíbrio geral. Ou se não tende, suponhamos que ele esteja lá. Existe uma tal situação de equilíbrio, é uma questão apenas de tentar encontrar meios de atingi-la. Né? Mas existe, tem existência, pode-se demonstrar a existência e até a otimidade dessa situação. O que o Keynes mostra, eu vejo de maneira brilhante, no insight dele sobre as consequências da incerteza, é que justamente a presença de um futuro não calculável torna o sistema relativamente estável, relativamente inerte. Ele é instável potencialmente, mas a inércia do sistema existe, e existe fundamentalmente porque cada um, em vez de fazer o que dá na cabeça, digamos, tenta imaginar qual é a opinião média. Isso aumenta enormemente a convergência do sistema. Não é que a opinião média convirja necessariamente, não. Cada um pode ter uma opinião diferente sobre qual vai ser a opinião média, mas na medida em que os mecanismos mais simples de convenção são projeções, nessa medida, e isso o próprio Keynes diz, é keynesiana essa ideia, na medida que a projeção de acontecimentos, em condições de estabilidade geral, o caminho mais fácil para a convenção, se é o caminho mais fácil para a convenção, tende a ser a opinião média, a opinião que cada um vai formar. Então, você tem uma opinião média predominante, uma dispersão relativamente pequena. O nosso problema, portanto, é apenas a nossa divergência, quanto a maior ou menor dispersão que se dá em torno dessa tendência convencional. A maior ou menor possibilidade de usar esse conceito de convenção concretamente, teoricamente. Eu diria, então, finalmente, completando, que modelos de ciclo têm alguma validade e alguma compatibilidade com a visão keynesiana na medida em que eles sejam compatíveis com a formação de expectativas convencionais. O ciclo é, por assim dizer, o ciclo do Kalecki, que eu diria, extrapolando, que ele exprime a inércia capitalista. O capitalismo, na ausência de choques externos e na plena vigência da sua racionalidade, na ausência de mudanças estruturais e em condições de estabilidade do cálculo, de expectativas estáveis, ele não dá equilíbrio, ele dá ciclo. Eu diria que esse é um resultado importante. É um resultado importante. Então, apenas esse é o ponto que eu faria. Ele é importante porque ele descreve um mecanismo real? Não, ele não tem essa pretensão. Ele está apenas apresentando uma propriedade geral do sistema. No concreto, para analisar a dinâmica, vai ter que introduzir todos os mecanismos estruturais, concretos ou expectacionais. Aliás, os mecanismos concretos, materiais, vão ter que ser introduzidos através de expectativas. Esse primado, digamos, da visão de tempo keynesiana. Só numa frase, só para aproveitar a convergência, a gente não... certamente a linha que eu sigo é basicamente a criada pelo Shackle. Só o único reparo que eu faria é que também no Shackle a situação caleidica é um potencial, ele não propõe o caos. Na verdade, o que ele está dizendo é exatamente o problema é você entender a ordem. E ele concordaria certamente, aliás, é o que ele enfatiza em vários livros, na importância, em particular, do comportamento convencional. A única coisa que ele levanta é o seguinte, a definição do comportamento convencional é exatamente a de você tender a projetar o passado até que haja um sinal de que devesse fazer outra coisa, e esse sinal pode ser, inclusive, qualquer coisa.
Quer dizer, então, o que o Shackle joga é com a possibilidade da mudança imprevista em timing e direção. Mas eu acho que no resto, eu, você e ele concordaríamos mais ou menos, né? Sim, o que é a melhor forma de acabar um seminário. O cara tem que acender aqui para começar a gravar. Pronto. Vamos reiniciar os nossos trabalhos. A sessão da tarde é sobre dinheiro e racionalidade. Temos para expor, fazer uma exposição sobre o tema, os professores Luiz Antônio de Oliveira Lima, da FGV de São Paulo, e Gilson Schwartz, da Unicamp. Como temos feito, cada um tem de 30 minutos a 40 para fazer a sua exposição, com uma pequena margem de tolerância. E após o que faremos um breve intervalo e passaremos ao debate. Não há necessidade de eu ficar aqui na mesa. Passo então a palavra ao professor Luiz Antônio e em seguida desço. Bom, o conceito de racionalidade, na sua formulação clássica, tem a ver com a ação humana, isto é, com a adequação, basicamente com a adequação de meio a fim. Quer dizer, espera-se que os indivíduos ajam da maneira mais adequada possível para atingir seus fins. Ora, uma adequação desse tipo envolve um conhecimento não só da natureza do indivíduo, quer dizer, da finalidade da ação humana, mas envolve também o conhecimento de todas as circunstâncias relativas à ação. Só assim é possível essa adequação entre meio e fim. Conhecimento exaustivo de todas as circunstâncias. Do ponto de vista econômico, que nos interessa nesse momento, a racionalidade se manifesta como uma avaliação, através de uma avaliação quantitativa da consecução do fim, mediante a troca de bens com valor. Na verdade, se nós formos considerar a obra de Keynes, nós vamos verificar que toda ela se desenvolve como um diálogo crítico e como uma crítica ao conceito clássico de racionalidade, isto é, aquela possibilidade de uma avaliação exaustiva por parte dos indivíduos de todas as circunstâncias do seu meio que permitiriam, então, adequar perfeitamente a ação no sentido da consecução de seus fins. Desde do Treatise on Probabilities, Keynes reconhece a impossibilidade da ação racional. E ele acha, ou ele afirma, que quando a pessoa, na verdade, age racionalmente, ela crê que está agindo racionalmente. Daí a sua afirmação de que graus diversos de crença racional, a afirmação de que existe graus diversos de crença racional em uma proposição, que podemos desenvolver a partir de diferentes quantidades de informação. Para ele, seria impossível definir uma ação como sendo absolutamente racional, ou uma proposição, uma afirmação como sendo absolutamente racional. Uma proposição pode ser, nós podemos ter uma crença de que essa proposição é racional ou não, com base em uma certa quantidade de informações. No Treatise on Money, pelo menos na sua parte nuclear, nós vemos que ela é toda constituída sobre o conceito, ou sobre a distância que existe entre o que Keynes chama de grandezas antecipadas e grandezas realizadas.
Sendo que toda a dinâmica que interessa no Treatise on Money, toda a dinâmica do sistema econômico, depende da existência dessa diferença entre grandezas antecipadas e grandezas realizadas. Windfall profits, que são os lucros extraordinários, tal como definido no Treatise, não é nada mais do que uma expressão dessa constatação, de que em economia as pessoas antecipam, os indivíduos, os agentes antecipam, mas o que se realiza são, de fato, grandezas que, em geral, são diferentes das antecipadas. Aliás, a norma é essa. Na teoria geral, a postura de Keynes não é diferente. Assim é que, no capítulo 5, Keynes elimina toda a possibilidade de formalização de sequências do tipo antecipação-realização. Formalização que poderia levar a uma previsão dessas sequências. E ele elimina através elimina a possibilidade mesmo que através de modelos do tipo probabilista essas antecipações possam se dar, vamos dizer, a convergência da antecipação e da realização possa se dar. Pois tais sequências se superpõem de tal maneira que não é possível distingui-las claramente. Na verdade, quando eu estou realizando uma nova antecipação a respeito do que vai acontecer, não aconteceu a antecipação anterior. Então, uma superposição de antecipações. Daí a observação de Keynes, que está no capítulo 5. O estado de previsão está sujeito a constantes variações. As previsões novas se superpõem às antigas, antes que estas tenham produzido todos os seus efeitos. Do ponto de vista das relações especificamente econômicas, especialmente das relações que têm a ver com, das decisões que têm a ver com o investimento, a regra de igualdade da eficiência marginal do capital com a taxa de juros, na verdade, é apenas uma concessão inicial que Keynes faz à teoria convencional. Na verdade, o que importa para Keynes é o que ele chama de animal spirits, né, dos estados emocionais dos empresários no processo de tomada de decisão. Daí a sua observação muito importante, que se encontra no capítulo 12. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui. Além da causa devida à especulação, a instabilidade econômica encontra outra causa, esta inerente à natureza humana. No fato de que grande parte de nossas atividades positivas dependem muito mais do otimismo espontâneo que de uma previsão matemática, seja moral, hedonista ou econômica. Talvez a maior parte das nossas decisões de fazer algo positivo, cujo efeito completo necessita de certo prazo para se produzir, devam ser consideradas como manifestação do nosso entusiasmo, como um impulso instintivo de agir, em vez de nada fazer, e não como resultado de uma média ponderada de lucros multiplicados pelas suas probabilidades quantitativas. O empreendedor, a si próprio, se convence de que o principal motor de sua atividade reside nas afirmações do seu programa, por muito ingênuas e sinceras que elas possam ser. Baseia-se no cálculo exato dos lucros futuros, apenas um pouco mais do que uma expedição no Polo Sul. De modo que, se o entusiasmo esfria e o otimismo natural vacila, deixando como única base de apoio a previsão matemática, o empreendimento desfalece e morre, embora o temor de perder seja tão desprovido de base lógica como o eram antes as esperanças de ganhar. E mais adiante, ele afirma: quando calculamos as perspectivas que se oferecem ao investimento, devemos levar em conta os nervos e o humor, além das digestões e reações ao estado, além da digestão
e reações ao estado do tempo das pessoas de quem ele principalmente, de quem o investimento principalmente depende. Portanto, no fulcro, vamos dizer, no centro das decisões econômicas, que são o investimento, Keynes já coloca essa descrença ou essa desconfiança em relação à possibilidade de um cálculo racional, enfim, a possibilidade da racionalidade. No célebre artigo de 1937, que, como nós sabemos, é uma resposta aos críticos da teoria geral, bem como no qual ele sintetiza também os principais desenvolvimentos anteriores de seu pensamento e faz uma crítica devastadora à ideologia marginalista. Referindo-se à teoria convencional, à teoria marginalista, Keynes faz a seguinte observação. Faz a observação que tal teoria supunha que, num determinado momento, os fatos e expectativas fossem dados de forma definida e calculável, e que os riscos, embora admitidos, não podiam ser submetidos, ou, aliás, podiam ser submetidos a exatos cálculos atuariais. Supunha-se que o cálculo de probabilidade, embora se omitisse sua menção, fosse capaz de reduzir a incerteza à mesma posição calculável da certeza. Exatamente como no cálculo das dores e prazeres de Bentham, ou das vantagens e desvantagens que a filosofia benthamiana supunha estar influenciando os homens no seu comportamento ético geral. Mas, na verdade, continua Keynes, temos apenas via de regra a mais vaga das ideias de quaisquer consequência de nossos atos que não sejam os mais diretos. Às vezes não estamos muito interessados nas suas consequências remotas, embora o tempo e a oportunidade muito possam fazer por elas. Mas algumas vezes estamos intensamente preocupados com elas, quer dizer, as consequências remotas. Às vezes muito mais do que com as imediatas. Assim, de todas as atividades humanas afetadas por esta preocupação mais remota, uma das mais importantes é a de caráter econômico e diz respeito à riqueza. O objetivo geral da acumulação de riqueza é o de provocar resultados ou resultados potenciais numa data comparativamente e, às vezes, indefinidamente distante. Assim, o fato de nosso conhecimento do futuro ser oscilante, vago e incerto, torna a riqueza uma questão especialmente inadequada aos métodos da teoria econômica clássica. Esta teoria poderia funcionar muito bem no mundo em que os bens econômicos fossem necessariamente consumidos, isso que é importante, necessariamente consumidos, dentro de um curto intervalo, a partir de sua produção. E mais adiante, referindo-se a este problema de incerteza, ao problema da incerteza, que ele se referiu anteriormente, isto é, ao fato do nosso conhecimento do futuro ser oscilante, vago e incerto, Keynes faz a seguinte distinção, ou dá a seguinte definição do que é incerto. Desejo explicar que, por conhecimento incerto, não pretendo apenas distinguir o que é conhecido como certo do que é apenas provável. Neste sentido, o jogo da roleta não está sujeito à incerteza. Nem a esperança de vida é apenas moderadamente incerta. Ou ainda a própria esperança de vida é apenas moderadamente incerta. Até as condições meteorológicas são apenas moderadamente incertas. O sentido em que estou usando o termo é aquele segundo o qual a perspectiva de uma guerra europeia é incerta, o mesmo ocorrendo com o preço do cobre e a taxa de juros daqui a 20 anos, ou a obsolescência de uma nova invenção,
ou a posição dos proprietários particulares de riqueza no sistema social de 1970. Sobre esses problemas, não existe qualquer base científica para um cálculo probabilístico. Simplesmente nada sabemos a respeito. Ora, creio que essas citações da obra de Keynes tornam perfeitamente clara, né, a sua posição a respeito da racionalidade, não só em geral, isso está mais claro no Treatise on Probability, mas especialmente a respeito da racionalidade quanto aplicada aos negócios econômicos. Eu acho que, depois dessa descrição, ou dessa visão de Keynes, nós já podemos ligar o problema da racionalidade ao problema do dinheiro. Assim como observa Keynes, na medida em que a avaliação econômica está sujeita à passagem do tempo, quer dizer, a economia está grandemente preocupada, não com fatos imediatos, mas com fatos que vão ocorrer no futuro, em consequência de decisões que sejam tomadas hoje. A ideia de racionalidade não pode ser aplicada nesses fatos, ou para a compreensão desses fatos. E eu vou tentar ilustrar isso através de um exemplo, ou de um raciocínio, a meu ver, muito claro, desenvolvido por Shekels, que não diz respeito nem ao processo de investimento, mas diz respeito ao próprio processo de trocas. Vamos dizer, o processo, vamos dizer, comezinho das trocas. Ele diz o seguinte: em mercados de bens que têm uma certa durabilidade, isto é, bens que se não forem trocados hoje, poderão ser trocados amanhã, o princípio da racionalidade e conhecimento comum a todas as pessoas, conhecimento que pode ser atingido de qualquer maneira pelo homem racional, como supõe a ideologia iluminista, o conceito de racionalidade não se aplica. Por que isso? Porque nessa situação, um preço de um bem que é aceitável hoje, quer dizer, numa situação em que os bens são trocados, tem uma certa durabilidade, vai depender do preço que o negociante supõe que será aceitável amanhã. Evidentemente, ele pode adiar a venda ou a compra de um determinado bem, se o bem é durável. O preço que vai ser determinado amanhã, por sua vez, depende do preço que vai ser aceitável depois de amanhã, e assim numa infinita regressão de amanhãs. Ora, vejam bem que não foi à toa que Walras, sabiamente, para poder fechar a sua teoria, admitiu a existência de um leiloeiro que tivesse condições de conciliar estas avaliações que, no fundo, estão mais ligadas à imaginação, ou em grande parte à imaginação dos agentes, do que a própria análise racional dos fatos. Porém, veja bem, sem um leiloeiro, uma conciliação não pode ser consistente, uma conciliação entre os preços imaginados pelos agentes não pode ser consistente em decisões que envolvem tempo. Isto é, em mercados em que cada agente especula a respeito do preço futuro. Por que isso? Porque o que caracteriza a atividade da especulação é o fato de que cada agente procura explorar a insuficiência de conhecimento de outro agente, apesar da sua própria falta de informação. Então, decisões que envolvem tempo, em que os indivíduos estão especulando a respeito do preço futuro, implicam, do ponto de vista dos agentes, conjecturas irreconciliáveis a respeito da sequência dos acontecimentos. Porque a reconciliação implicaria que nenhum dos indivíduos julgasse que sabe mais que o outro, que vai
no momento que vai realizar a troca. Daí, precisa de as duas observações muito precisas de o preço especulativo depende da existência no mercado de duas visões opostas a respeito de eventuais movimentos de preços, os quais não podem ser simultaneamente corretas. O negócio se realiza porque os dois acham que estão ganhando. O ideal racional não pode ser aplicado em mercados especulativos e não pode incluí-los. Bens duráveis e estocáveis de qualquer espécie constituem-se em meios de especulação. Permanência e durabilidade de que portamos em torno de nós implicam que não encontraremos a conduta perfeitamente racional descrita pela teoria convencional. As duas coisas são logicamente e mutuamente exclusivas. Ora, do ponto de vista desses constrangimentos, dessas limitações da ação em termos de conhecimento, em termos de convergência de conhecimento, em toda a possibilidade de constituição de uma harmonia universal, da inexistência de conflito e de exploração nas relações entre os indivíduos, a princípio parece que o dinheiro poderia ser tal feito. O dinheiro, a moeda, poderia romper a limitação. De que maneira? Na medida em que o dinheiro é durável e estável, ele compra ao agente econômico a necessidade de acumular informações a respeito do preço futuro de um bem. A respeito do preço de um bem que seja obtido. Em outras palavras, o dinheiro, na medida que se constitui em um determinado momento, ele permite aos indivíduos uma direção exaustiva das possibilidades ao ato econômico e realizar até o momento em que ele percebe que ele tem a máxima da sua utilidade através. Então, o dinheiro a gente através do sistema de realização da obra limitação na verdade
Isso